Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre network. O que é network? Network é eu me conectar com pessoas que estejam acima de mim, aonde que eu desejo chegar. Então nós já aprendemos que eu tenho que, em primeiro lugar, descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida. Após eu ter descoberto o propósito de Deus, então agora eu tenho que me conectar com pessoas aonde eu desejo chegar. Se eu quero voar, eu não posso caminhar com galinha, eu tenho que caminhar com águia, porque águias voam. Então, da mesma forma, se eu quero crescer, eu não posso querer estar só com pessoas que estão no mesmo nível que eu tenho que caminhar com pessoas que estão acima de mim. Então, quando eu caminho com pessoas que estão acima de mim, então esse é network, eu estou me conectando com pessoas que estão acima de mim, aonde que eu desejo chegar. Então, eu tenho que ver as pessoas que estão acima de mim relacionadas na área que eu desejo caminhar, na área que eu desejo progredir profissionalmente. Então, network, nós estamos falando na questão de trabalho, na área financeira. Também eu posso levar para as outras áreas da minha vida. Se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que caminhar com pessoas que estejam acima de mim, que pessoas que sabem mais do que eu. Se eu caminho com pessoas que sabem menos do que eu não vou crescer. O que eu posso fazer com pessoas que sabem menos do que eu posso transbordar o que eu sei para que essas pessoas cresçam. Mas quando eu quero crescer, eu tenho que caminhar com alguém que está acima de mim, para que eu venha aprender com ela. Então, isso é network, quando eu me conecto com pessoas que estão no nível aonde eu quero chegar. Então, eu convido a todos que estejam assistindo esse vídeo, vamos caminhar junto, vamos crescer, vamos voar, vamos parar de andar com galinha e vamos começar a caminhar com águia, para a gente crescer. Se o nosso desejo é crescer, nós temos que caminhar com pessoas que sabem mais do que nós. É fazer o network. Muitas vezes, se a gente não puder presencialmente estar com pessoas que estão acima de nós, a gente pode caminhar. Hoje em dia, com as redes sociais, ajuda muito. Se conectar com pessoas da nossa área, do nosso meio, pessoas que sabem mais do que a gente. Porque se eu tenho que saber com quem eu ando, se eu quero progredir, eu tenho que saber com quem eu ando. Muitas vezes as companhias, pessoas que eu ando, elas podem me atrapalhar, ao invés de me ajudar, me atrapalhar. Se eu ando com pessoas negativas, com as pessoas pessimistas, com as pessoas que não desejam, tem pessoas que elas são animadas, desejam ajudar outras pessoas. E tem pessoas que elas só tendem a me desanimar. Então, quando eu caminho com pessoas assim, eu não vou crescer. A energia, a ambiência dessas pessoas, ela não vai me ajudar a que eu cresça. Isso eu estou falando em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, se eu for usar pela área espiritual. Se eu caminho com pessoas da minha vida antiga, do meu passado, essas pessoas elas não vão querer saber da área espiritual, de crescer espiritualmente. Então, elas vão tender a me desanimar e me afastar. Então, eu não vou ter esse crescimento. Se eu quero crescer na minha área espiritual, eu tenho que caminhar com pessoas que sejam mais espirituais do que eu. Profissionalmente falando, ou se eu sou um empreendedor, não importando o que eu faça, eu tenho que caminhar com pessoas que estejam acima de mim para eu aprender, me conectar com pessoas que estão acima de mim para eu aprender com essas pessoas. Porque sempre tem pessoas que sabe mais do que a gente. A gente não pode ser arrogante ao ponto de achar que sabe tudo e que não precisa de ninguém. A gente sempre vai precisar das pessoas. E quando eu me conecto com uma pessoa que sabe mais do que eu vou aprender. E tudo que eu aprendo com essa pessoa vai ser bagagem para eu começar a crescer. Então, o network é essa conexão com pessoas. Se eu puder fazer essa conexão presencialmente, melhor ainda. Que vai me fortalecer, eu vou estar naquela ambiência, naquele espírito de pessoas que sabem mais do que eu, então eu vou aprender com essas pessoas. Mas se eu não for possível, mesmo pelas redes sociais, eu tenho que me conectar, eu tenho que começar a seguir as pessoas da minha área, e eu vou aprendendo o que eles estão fazendo. Não é quando começar a seguir, não é que eu vou estar invejando a vida daquela pessoa, eu estou só se espelhando naquela pessoa, vendo o que aquela pessoa faz para eu fazer, para eu crescer. Que as pessoas, hoje em dia, com redes sociais, ajuda muito, porque eu vejo as pessoas da minha área e com elas eu aprendo. Eu tenho que ter a humildade de aprender com quem sabe mais do que eu.
Eu aprendendo, o que eu vou fazer? Eu aprendendo, eu vou começar a cumprir o propósito de Deus, que eu aprendendo, eu posso transbordar naquelas pessoas que sabem menos do que eu. Então, tudo que eu aprendo, eu vou transbordando, eu vou ensinando outras pessoas. E essa cadeia, ela começa a mudar. O mundo, ele só vai mudar a partir do momento que eu começar a fazer a minha parte. Se eu esperar governantes, se eu esperar outras pessoas fazer, não vai acontecer. Agora, quando eu começo fazendo a minha parte, eu vou começar a transformar o mundo. E a partir do momento que eu transbordo em outras vidas, que as outras vidas vão começar a transformar, então essa é a corrente que começa para o mundo ser transformado. E eu posso usar o network para qualquer área da minha vida, até para a área do meu físico. Para eu praticar exercício físico, para eu me alimentar bem, eu posso me conectar com pessoas dessa área para me ajudar também. Então, eu posso usar não só na área de trabalho, na área financeira, mas posso usar para qualquer área da minha vida. Aqui eu estou mais puxando para a área financeira, onde se eu quero crescer como profissional, se eu quero me desenvolver como pessoa, porque todos nós precisamos do dinheiro, a gente está inserida nesse mundo, a gente precisa do dinheiro. Então, se eu falar que eu não preciso, eu vou estar mentindo. Então, todos nós precisamos para o nosso bem-estar, para a gente viver. E Deus, ele nunca falou contra a gente trabalhar. Claro que tem que ser honestamente a gente trabalhar e a gente receber pelo nosso trabalho. Então, a partir do momento que eu não fico na minha zona de conforto, que eu começo a progredir, que eu começo a querer aprender, não tem nada de errado com isso. Eu me esforçar para eu crescer na minha profissão, para eu crescer como um empreendedor, não importando se a gente seja o que a gente faça, se seja um empreendedor, mas se eu quero crescer, então eu tenho que fazer essa conexão. E muitas vezes eu tenho que deixar de certas pessoas que só me atrapalham, eu tenho que deixar e caminhar com pessoas que eu vou voar mais, caminhar com águias que eu vou voar, e não caminhar com galinha, porque caminhar com galinha não voa. Então, eu tenho que escolher as pessoas que eu quero caminhar. Eu tenho que caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que eu, pessoas que queiram crescer, pessoas que queiram se desenvolver. Que a gente não parece, mas às vezes eu estou em ambientes errados, com pessoas negativas, com pessoas pessimistas, elas acabam sugando a minha energia, toda a energia que eu posso usar para eu crescer, para eu alavancar mais. Se eu estou com pessoas erradas, elas vão acabar sugando a minha energia, eu não vou ter força, eu vou ficar travada. Muitas vezes as pessoas ficam travadas porque as pessoas acabam sugando a energia. Eu tenho que usar a minha energia para me colocar em prática tudo que eu aprendo, tudo que eu vou aprendendo com as conexões que eu estou conectando com o network, eu tenho que ir pondo em prática. Não adianta conhecimento, se a gente tem conhecimento, se a gente não pratica, de nada serve. Se a gente estuda e não pratica, de nada serve. O conhecimento, ele só serve para eu usar, para eu crescer. E não é errado eu querer crescer. A partir do momento que eu quero crescer, eu posso ajudar. Se eu crescer mais, eu posso ajudar outras pessoas. O meu conhecimento eu posso transbordar e ajudar outras pessoas. Agora, quando eu quero ficar travada, não quero crescer, eu acabo sendo egoísta. Porque se eu não cresço, se eu não sou transformada, como que eu vou poder ajudar outras pessoas? Agora, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu cresço, mais eu vou poder ajudar outras pessoas, transbordando na vida das pessoas, passando tudo que eu aprendi para que outras pessoas cresçam comigo. Então, eu cresço e outras pessoas crescem comigo. Por isso a importância da gente caminhar junto, da gente caminhar com pessoas que estejam no mesmo propósito, que pessoas que queiram crescer, que queiram amadurecer em todas as áreas da vida. Que tem muitas vezes pessoas, por medo, elas ficam estacionadas. E eu tenho que crescer. Por isso que eu preciso descobrir qual é o propósito de Deus para minha vida, para eu fazer aquilo que Deus planejou para minha vida. Então eu vou me conectar com pessoas que estão no propósito de Deus para minha vida. Essas pessoas que sabem mais do que eu vou aprender com elas e eu vou caminhando. Se a gente for para a gente ver na área espiritual, muitos pregadores, muitos pastores, eles se espelham em outros que estão acima, que sabem mais. E a gente tem que ter a humildade de aprender com outras pessoas. Então, se conectar, fazer esse network, se conectar com pessoas naquela área que eu quero crescer. Se for profissionalmente no empreendedorismo, naquela área, eu me conectar com pessoas que são da mesma área que eu,
Eu vou vendo, eu vou aprendendo com elas, e tudo que eu vou aprendendo eu vou transbordando naquelas pessoas que eu caminho com elas. Isso a gente vai transformando aquela corrente que vai sendo a transformação. E a partir desse momento eu vou ser governante da minha vida. Eu não vou precisar ser governada por outras pessoas, eu vou ser governante da minha vida, porque eu sou decidida a crescer. E a gente sabe muito bem que Deus, ele não fez todas as pessoas para ser um pregador da palavra, para ser um pastor. Cada pessoa, muitas pessoas Deus fez para ser grandes empresários em todas as áreas. Porque Deus, ele não fez só um tipo de pessoas. Agora, se eu vou ser uma pessoa espiritual, se eu vou ser uma pessoa que sirvo a Deus, eu tenho que ser ser um pregador, ser um pastor, não é? Pode ter um empresário que é um servo de Deus, pode ser um empresário que é um homem espiritual. Mas por que Deus, às vezes, o propósito de uma pessoa é ser um grande empresário? Porque se ele tiver bastante condições, ele vai poder abençoar outras vidas, ele vai poder abençoar ministérios. Então, tudo é importante. Tudo é importante. Não é só o importante, não é o espiritual, não é só a pessoa que ensina sobre a palavra de Deus. O espiritual é aquela pessoa que não se apega nas coisas materiais, mas ela busca se aproximar cada dia mais de Deus, ela busca viver o que Jesus ensina. Então não tem nada de errado eu querer crescer, eu querer me desenvolver como pessoa, eu querer crescer financeiramente. Que toda vez que eu cresço mais, eu posso ajudar mais. Agora, se eu cresço só aquilo que seja suficiente para mim, eu não vou poder ajudar outras pessoas. Agora, quanto mais eu cresço, mais eu vou poder ajudar, mais eu vou poder transbordar em outras vidas. Por isso que o importante, em primeiro lugar de tudo que a gente já vimos nos vídeos anteriores, né? Nos temas anteriores, é que eu tenho que, em primeiro lugar, descobrir qual é aquilo que é o meu chamado, o propósito de Deus para a minha vida. Porque daí eu vou saber qual é o propósito de Deus, então eu vou crescer naquilo que Deus me chamou. Porque Deus não me chamou em algo para eu ficar estacionada. Deus me chamou em algo para eu crescer, seja independente de que área for, de que nicho for, mas eu vou crescer naquilo que Deus me chamou. Então eu não vou estar fazendo algo que eu vou ser infeliz, eu não vou estar fazendo algo que seja fora da vontade de Deus. Então por isso que eu tenho que passar por esse passo a passo, que em primeiro lugar é descobrir a minha identidade, é me aproximar de Deus cuidando da minha área espiritual, fazendo uma faxina na minha vida, cuidando da minha área emocional, ressignificando a minha vida, e depois cuidando do meu físico, depois transformando a minha família e aprendendo como desfrutar, para eu saber, para eu crescer naquilo que Deus planejou para minha vida. Se eu estou fazendo o que Deus planejou para minha vida, eu vou estar fazendo algo errado? Não, eu estou fazendo aquilo que Deus planejou. Por isso que eu tenho que passar por esse processo para eu saber o que Deus quer para minha vida. Se eu for crescer, eu vou crescer naquilo que Deus me chamou. Eu vou ser uma pessoa realizada, eu vou ter amor por pessoas, eu vou amar pessoas, eu vou querer transbordar, eu vou querer ajudar para que outras pessoas cresçam comigo. Mas para isso eu tenho que ser uma pessoa preenchida aqui dentro, sabendo que aquilo que queima no meu coração, quando a gente descobre o propósito de Deus, aquilo começa a arder, queimar o nosso coração para fazer aquilo que Deus chamou. Não importando a área, cada pessoa tem uma área que Deus escolheu, ela tem um dom. E Deus, ele deu o dom para as pessoas, não para as pessoas guardarem, ele deu o dom que através do dom daquela pessoa, outras vidas sejam abençoadas. O dom não é para nós, é para transformar outras vidas, para abençoar outras vidas. Por exemplo, se Deus dá riqueza para uma pessoa, ele dá riqueza para aquela pessoa, e aquela pessoa tem que ser, se ela está debaixo da autoridade de Deus, ela tem que ser generosa para ajudar que outras vidas sejam transformadas. Muitas vezes abençoar ministério, para que aqueles ministérios cresçam, e aí nós vemos as coisas de Deus, cada peça no seu lugar, cada peça do quebra-cabeça em seu lugar. Então Deus, ele não deu propósito só na área espiritual, para que as pessoas sejam vão falar da palavra de Deus. Não, tem todas as áreas, porque para se completar tem que ser em todas as áreas. Então cada pessoa no seu chamado, no chamado que Deus chamou ela para se desenvolver. Porque se não tiver pessoas, empresários que ganhem dinheiro, como que as pessoas vão ser abençoadas? Tem que ter grandes empresários,
para abençoar a vida das outras pessoas, para as pessoas crescer. Por exemplo, a igreja. A igreja ela não tem renda própria. A igreja não é uma empresa que tem renda. Qual é a renda da igreja? Dos empresários, das pessoas que têm bastante dinheiro que vão colocar ali naquela igreja para aquela igreja crescer, através daquela igreja alcançar outras vidas conhecer Jesus. Então essa cadeia que vai se transformando, então Deus ele quer sim que muitas pessoas se desenvolvam e ganhem dinheiro, prosperem, para que elas venham ajudar, né, a outras pessoas, para elas virem ajudar as igrejas, virem ajudar ministérios. Então a gente, sim, não é errado a gente falar de área. Muitas pessoas têm esse tabu, que se vai falar dessa parte financeira, de prosperidade, muitas vezes tem aquele tabu que está fugindo da palavra de Deus. Não é. Eu não posso ser prisioneira ao dinheiro, eu não posso servir ao dinheiro, eu não posso servir ao material. Eu tenho que ser totalmente resolvida para eu ser humilde, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Aí sim eu vou estar desapegada do material, que tudo que vir para minha mão vai ser para eu transformar outras vidas, abençoar outras vidas. Nós vemos, tipo, Davi, Abraão, o próprio Salomão, eram homens de Deus, homens que serviram a Deus e eram homens ricos na palavra de Deus. E Deus não fala nada contra eles terem grandes posses. Mas Deus ele é contra aquilo que prende o meu coração. Se o dinheiro prende o meu coração, se eu faço do dinheiro, da minha profissão ou da minha empresa o meu Senhor, daí eu estou errada. Mas quando eu não sou apegada no material, quando eu não sou apegada a isso, Deus sim vai abençoar a minha vida para que eu possa abençoar outras vidas. Se eu não tiver nada, como que eu vou poder ajudar outras pessoas? A partir do momento que Deus abençoa a minha vida, eu posso ajudar outras pessoas. E quando o tema de hoje que estamos falando, o tema de network, quando eu sei até um certo nível e quando eu me conecto com pessoas que estão acima de mim, eu vou crescer mais rápido, porque eu vou começar a se espelhar naquelas pessoas, na experiência daquela pessoa. É claro que é bom eu escolher pessoas que estão vivendo o propósito de Deus, pessoas que vivem de acordo com a vontade de Deus, que não posso escolher pessoas que vão fazer coisas erradas, que eu vou me afastar do propósito de Deus. Tem que escolher pessoas que estão no mesmo propósito que eu, me conectar com essas pessoas que estão no mesmo propósito para eu aprender com essas pessoas e crescer. E quanto mais eu cresço, eu vou transbordar para que outras pessoas cresçam comigo. Por isso eu tenho que escolher com quem eu quero andar. Pessoas que queiram caminhar junto comigo para a gente se fortalecer, para a gente ter energia, para a gente caminhar cada dia mais e progredir cada dia mais. E quanto mais eu me conecto com pessoas que estão acima de mim, a ambiência, e isso tudo ele me fortalece, me dá força, energia para que eu veja a experiência daquela pessoa, por que ela passou, os testemunhos dessas pessoas, a história de vida dessas pessoas que estão acima. Então isso me dá força para eu lutar. Porque tudo que a gente vai fazer tem dor, tudo tem luta. Nada que a gente vai fazer vai pensar que você vai fazer algo, vai ser maravilhoso, vai ser perfeito. Tudo você tem que batalhar. Por isso que é sair da zona de conforto, é viver o desconfortável. Se eu quero crescer profissionalmente, eu tenho que me esforçar para isso. O empreendedor tem dor, né? Eu preciso passar por dores do crescimento. Então, eu preciso passar por dor. Até mesmo se eu for fazer exercício físico, eu vou ter dor. Eu vou começar a treinar, eu vou sentir dor. Então, tudo, quando eu vou começar, eu saio da minha zona de conforto, eu vou começar a progredir, vai ter dores. Porque vai ter desconhecido, coisas que eu não conheço, vai ter dores. Mas se eu quero crescer, eu preciso enfrentar as dores. Quando eu vou caminhar com Deus, vou viver o propósito de Deus, vou começar a crescer espiritualmente, tudo isso às vezes tem dor, porque a gente vai ter que deixar de coisas, a gente vai abrir mão de coisas. Então, toda área que eu for caminhar, se eu estou numa base, eu começo a crescer, o novo, ele não é o que a gente está acostumado, então ele vai trazer, que a gente tem que ter mais garra, mais persistência. E todas as pessoas que quiserem realizar sonho, viver algo diferente, elas vão ter que se arriscar, se aventurar. Não dá para ficar no confortável, por isso que tem que sair da zona de conforto,
para que a gente possa crescer. É só a gente se espelhar em grandes histórias e pessoas que já venceram. Elas passaram pelo difícil até chegar no confortável, mas elas nunca ficam no confortável, elas sempre estão buscando algo. Porque a nossa mente ela sempre precisa estar aprendendo algo novo. A gente não pode se acomodar. A zona de conforto não é bom nem para quem já está aqui em cima. Ele sempre vai querendo aprender algo diferente, estratégias diferentes. Então, por isso que a gente tem que fazer network, se conectar com pessoas que sabem mais do que a gente para que a gente cresça. Se eu me conectar com pessoas que estão abaixo de mim, eu vou ficar estacionada. Se eu me conectar com pessoas que estão no mesmo nível, eu não vou crescer. Se eu quero crescer, eu tenho que me conectar com pessoas que estão acima, aonde eu desejo chegar. Mas isso eu tenho que descobrir qual é a área, aquilo que queima no meu coração, para eu seguir naquilo que Deus tem para minha vida, no propósito que Deus tem para minha vida, porque aí sim eu sei que eu vou ser abençoada. Se eu estou cuidando da minha área espiritual, estou me aproximando de Deus, estou praticando a leitura da palavra de Deus, estou me conectando, tendo um relacionamento com Deus, e eu descubro aquilo que Deus tem, o propósito dele, eu só tenho a crescer, porque Deus diz que toda sorte de bênção já foi lançada sobre as nossas vidas. Como que eu vou acessar as bênçãos de Deus? A partir do momento que eu vou fazer a vontade de Deus, que eu vou cumprir o propósito dele para a minha vida. Então eu não vou estar fazendo algo que é errado. Eu não vou estar ali querendo crescer, só almejando só por riqueza. Eu vou querer crescer para me poder progredir, para eu poder ajudar outras pessoas. Então eu preciso me conectar com pessoas que estejam acima. Porque se eu for caminhar só no meu aprendizado, eu vou demorar muito tempo para eu ir aprendendo e progredindo. Agora, quando eu me conecto com pessoas que estão acima, começo a seguir pessoas, né? Tipo na rede social, começo a seguir pessoas, ver as suas experiências, ver o que eles estão fazendo, sentir a ambiência deles, estar nesse mundo dessas pessoas. Então isso vai me dar energia, a energia deles vai me dar energia para eu subir, para eu crescer. Porque Deus ele não fez para a gente ser infeliz, ele não fez para a gente, ele quer abençoar as nossas vidas. A gente só não é abençoado muitas vezes porque a gente fica parado no confortável. A gente não quer se arriscar. Porque o nosso cérebro, ele só quer fazer aquilo que a gente sabe. Ele não quer gastar mais energia com coisas que ele não sabe. Então, se a gente for ser governada pelo nosso cérebro, a gente tende a ficar estacionada no mesmo lugar. Porque ele não vai querer gastar mais energia indo para algo que ele não sabe, que vai ter que gastar mais energia. Então, por isso que a gente tem que deixar ser governada pela nossa alma. O nosso espírito governa sobre a nossa alma, que governa sobre o nosso corpo. Aí a gente vai se arriscar mais. Aí a gente vai fazer algo, mesmo que a gente não esteja querendo, mas a gente vai fazer porque a gente precisa fazer. A gente vai ter esse esforço, se esforçar para a gente progredir, para a gente crescer, independente da área que a gente esteja falando. Mas a gente não pode deixar ser dominada pelas nossas vontades. Se a gente for fazer as nossas vontades, muitas vezes a gente vai querer ficar na zona de conforto, porque para lá parece que é o melhor lugar, mas é um lugar perigoso, porque é um lugar que a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar só ali. E se eu quero viver o que Deus tem para minha vida, aquilo que Ele escreveu a minha história, eu tenho que sair do confortável e buscar viver o que Ele planejou. Por exemplo, vamos usar mais uma vez a história de Abraão. Deus falou para Abraão sair da parentela dele. Não falou nem para onde que era para ele ir, só falou para ele sair. Ele saiu, com certeza onde ele estava confortável, mas ele saiu da zona de conforto dele e progrediu. Deus abençoou a sua vida. Mas então ele se desconectou com a zona de conforto. Se for para usar também a história de Davi. Davi era lá um menino que cuidava das ovelhas, lá um pastor de ovelhas. Ele teve que sair da zona de conforto dele e ficar fugindo por vários anos até ele vir a ser rei. Então o que eu aprendo? Eu tenho que progredir. E se tem pessoas que fazem aquilo que eu faço, aquilo que queima no meu coração, estão no mesmo propósito, e se eu me conecto com essas pessoas, é mais fácil para eu chegar naquilo que eu desejo, naquela ambiência que eu desejo. Então, por isso que eu preciso me conectar com pessoas que já sabem mais do que eu, para eu aprender com elas, para eu crescer com elas, porque elas já passaram pelo processo difícil e já estão acima. Então, eu vou passar
mais rápido por esse processo, que eu vou pegar as lições dessas pessoas para eu crescer. Então eu preciso desse processo, eu preciso passar por esse processo, mas eu preciso não me importar com o que vem, né, com a dor que vai vir nesse caminho, porque tudo que é novo é desconfortável e vai trazer dor. Então eu preciso, se eu quero crescer, eu preciso se esforçar, preciso gastar energia, eu tenho que poupar minhas energias para não desperdiçar ela com coisas desnecessárias, para me usar a minha energia para aquilo que eu quero, botar toda a minha energia, toda a pressão naquilo que eu quero. E tudo que as pessoas lançarem de negativo para tentar me atrapalhar, eu tenho que converter essa energia em energia boa para usar para o meu crescimento. Porque a gente tende muito, se depende da ambiência da gente, a desanimar, começar algo e achar que a gente não é capaz de desanimar. Então por isso que eu tenho que estar sempre me fortalecendo, me enchendo de energia para eu chegar no meu objetivo, para cumprir o propósito de Deus. Mas eu preciso dessa conexão, essa conexão vai me ajudar. Se eu ficar só no que eu conheço, no que eu sei, eu vou ficar patinando e não vou sair do lugar. Se eu quero crescer, eu tenho que mudar de ambiência. Eu tenho que caminhar com pessoas que pensam diferente, pessoas que não estão ali com medo, com anseio, com dúvida, pessoas que já passaram pelo processo. Então eu preciso me conectar com pessoas que estão acima para eu poder me desenvolver, para eu poder crescer. E como eu falei, não é só na área financeira, em todas as áreas. Se eu me conecto com pessoas que sabem mais, eu vou aprender com elas, a experiência das pessoas vai ser bagagem para a minha vida. Aí eu vou estar cumprindo o propósito de Deus, porque tudo que eu vou aprendendo, eu vou transbordando para outras pessoas crescerem também. E aí a gente vai fazendo essa corrente de transformação. Eu transformo a minha vida e com a minha experiência outras vidas vão sendo transformadas. Aquelas pessoas que me seguem vão sendo transformadas com a minha experiência. Mas eu preciso ter entendimento que eu não posso me apegar a coisas, eu não posso me apegar, se eu vou crescer, eu não posso me apegar às riquezas, às coisas desse mundo. Eu tenho que crescer para viver o propósito de Deus. Tem que sempre ter o objetivo de servir. Se Deus tem algo para a minha vida, é para eu servir. E se eu cresço, eu tenho que abençoar outras vidas, eu tenho que impactar outras vidas, transformar outras vidas. Nunca pensar no individualismo. Se eu vou crescer para mim, mas crescer para eu poder ajudar outras pessoas. Se Deus ele me deu dons, ele tem um propósito, mas é que através do meu propósito outras vidas sejam impactadas, outras vidas sejam transformadas. E quando a gente caminha debaixo da autoridade de Deus, para querer viver aquilo que Deus planejou para a nossa vida, e me conecto com pessoas que estão no mesmo propósito, que também são servos de Deus. Então é só eu sempre buscar diariamente falar com Deus, se aproximar com Deus, ter o relacionamento com Deus, para que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eu sempre esteja no foco que é Jesus, para que todas as coisas que acontecer na minha vida ela não venha me distrair, ser distração para eu desviar. Eu tenho que saber sempre, tem que ter claro na minha mente sempre que o propósito de Deus é para que eu possa abençoar outras famílias, outras vidas, que o propósito de Deus é que eu sirva para ajudar outras pessoas. Se Deus vai me dar, que já tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que quanto mais será dado, mais será cobrado. Então, quanto mais eu tiver, mais eu vou ter que ajudar, mais eu vou ter que servir. Então, eu sempre tenho que continuar, eu nunca posso desviar, eu sempre tenho que continuar com a conexão com Deus, sempre buscando a falar com Deus todo dia em oração, orando, conversando com Deus, lendo as Escrituras e me aproximando a cada dia mais de Deus, para que a minha vida espiritual seja cada vez mais fortalecida, para eu não deslizar para nenhum lado, para eu não desviar do propósito, para que eu cresça sim, mas eu cresça segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para minha vida. Porque se Deus planejou para minha vida o meu crescimento, eu tenho que crescer para eu poder abençoar outras vidas. Então eu preciso crescer para eu abençoar outras vidas, mas eu tenho que saber qual é o meu foco, qual é o propósito de Deus para minha vida.
Eu vou chegar no meu objetivo, mas eu tenho que chegar sempre sabendo qual é o centro, que o centro tem que sempre estar em obediência à palavra de Deus, sendo sempre buscando a viver o que está nas Escrituras, para eu não vir a falhar, a deslizar para a direita ou para a esquerda, para eu estar sempre no alvo que é Jesus. Aí sim eu vou crescer com maturidade, eu vou ter uma vida transformada com maturidade também, porque eu sei aonde eu quero chegar e eu sei qual é o meu alvo. Então daí tudo que Deus tem para minha vida vai acontecer, que é bênção para minha vida, porque Deus ele quer nos abençoar, mas eu tenho que ter esse desapego das coisas para viver o que Deus tem para minha vida. Então é super importante a gente se conectar com pessoas que estão acima da gente, a gente ter a humildade de se conectar. Não é eu invejar as pessoas que estão acima, é eu me conectar para eu aprender com elas. Não eu querer ser ela, mas eu usar a vida dessas pessoas para ser um aprendizado para a minha vida. Como a gente vai na escola, as crianças que vão estudar, eles vão lá e eles aprendem com alguém que sabe mais que eles, que são os professores que já estudaram. Então a nossa vida, ela sempre vai ser uma escola. A gente sempre vai precisar de aprender algo diferente, de aprender algo novo. E se eu quero entrar num ramo, numa área diferente, eu tenho que aprender. E qual é o mais indicado para eu aprender? Com quem já passou pelo processo, com quem está acima, que já sabe mais, vai encurtar essa caminhada. A energia, a ambiência vai me dar gás, energia para eu batalhar todos os dias, porque a gente sabe que se a gente vai começar numa área nova, tem muitas coisas que a gente não sabe, tem muitas coisas que são assustadoras, às vezes parece que não vai ser possível, mas quando a gente está com toda a energia, com aquela pressão, a gente vai, mas a gente tem que vestir, como diz, vestir a camisa daquilo que a gente quer. Ninguém vence ficando parada com medo, ninguém vence, não tem coragem de arriscar. Todos os que venceram, eles foram com confiança. Por exemplo, Abraão, Deus falou uma palavra, ele confiou, ele foi. E se eu vou viver o propósito de Deus, eu tenho uma palavra sobre a minha vida que Deus liberou sobre a minha vida, porque foi Deus que me escolheu, não foi ninguém que me escolheu, foi Deus que me escolheu. E eu tenho essa palavra de bênção sobre a minha vida. Então eu tenho que pegar assim como Abraão e mesmo que nesse caminho tenha adversidade, tenha lutas, eu tenho que prosseguir até eu chegar no objetivo, aquilo que Deus planejou para a minha vida. Mas nada acontece sem a gente batalhar. Se uma pessoa quer ficar musculosa, ela tem que ir para a academia todos os dias, praticar todos os dias. Tudo a gente tem que praticar. Se a gente quer se desenvolver, a gente tem que praticar. Ninguém se desenvolve ficando estacionado, esperando algo cair do céu. Então, em todas as áreas eu tenho que praticar, eu tenho que exercitar. E muitas vezes eu tenho que passar por períodos difíceis, porque o novo, ele sempre vai trazer algo difícil para a gente enfrentar, mas a gente tem que se encorajar e se conectar com essas pessoas, muitas vezes se afastar de pessoas que estão sendo peso e focar naquilo que é o nosso objetivo, focar de viver o propósito de Deus e caminhar que a gente vai chegar lá. Os heróis da fé aqui da palavra de Deus, eles conseguiram. Então a esperança que traz no nosso coração é que nós também conseguiremos viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. É só a gente se espelhar em Jesus, estudar as Escrituras e viver de acordo com a palavra e prosseguir, não querendo atrapalhar a vida de ninguém, seguindo no nosso alvo, no nosso foco e sair, caminhar como Abraão caminhou. Que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar no nosso objetivo. E o melhor e mais importante, cumprir o propósito de Deus, viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Porque a gente, além da gente poder ajudar outras pessoas, aquela paz que vai estar no nosso coração, que a gente está vivendo o que Deus planejou, a gente vai se sentir realizado. E isso a gente vai estar desfrutando, mesmo que a gente passe por período de dor, pelo novo, pelas coisas novas que vai ter dor, mas a gente passa com prazer, porque a gente está desfrutando, porque a gente está vivendo aquilo que Deus sonhou para nossas vidas. Mas importante é a gente sempre ter pé no chão e viver de acordo com o que Jesus ensina. Nunca deixar as coisas subir para a cabeça, nunca se afastar da presença de Deus, nunca deixar de alimentar a nossa área espiritual,
para que a gente cresça cada dia mais. E quanto mais perto de Deus a gente vê, quanto mais cheio do Espírito Santo a gente vê, mais vida a gente vai impactar. E mais Deus, ele vai, se a gente começar a querer desviar, Deus vai nos mostrar. Então a gente precisa sempre estar focado em Deus e viver aquilo que Deus planejou. Se eu estou vivendo o que Deus planejou, eu posso prosperar sim, mas prosperar com maturidade, porque eu não vou estar preso a essas coisas. Eu vou crescer sim, porque eu sabendo se eu estou crescendo, outros vão crescer junto comigo. E essa corrente vai impactando outras vidas. E quando eu abro a boca, quando eu faço aquilo que Deus me chamou, através da minha boca, outras vidas vão ser transformadas. Mas agora, quando eu fico parado, não faço nada, além de eu não transformar a minha vida, ninguém é transformado através da minha vida. Aqui nós vemos claramente na palavra de Deus que essas pessoas, esses testemunhos, eles tiveram suas vidas impactadas, transformadas, e a nossa vida é transformada porque a gente estuda aqui as escrituras, a gente vê os testemunhos dessas pessoas. Então a gente tem que viver algo diferente, algo novo, para que através da nossa vida outras vidas sejam impactadas. E aí a gente vai estar cumprindo o que Deus nos chamou e sempre vivendo em obediência a Deus. Então é isso sobre a network. A gente precisa se conectar sim com pessoas que estão acima. Se a gente quer crescer, a gente precisa se conectar com pessoas que estão acima. Se a gente quer voar, a gente tem que se conectar com águias, com que voam. Então a gente precisa fazer essa conexão para a gente poder crescer. Então eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Beijão no coração. Tchau, tchau.